essa é a apresentação do artigo que eu submeti aqui para a revista Ambiente e Educação. Esse artigo é parte de uma pesquisa de doutorado que analisou, defendida em 2017, e que analisou dados coletados em quatro escolas da rede pública do estado do Acre, sediados em Rio Branco. Eu sou professor originalmente da Federal do Acre, e, e essa pesquisa contou com financiamento da Fundação de Pesquisa do Acre, né, com bolsa para o seu desenvolvimento, a quem registro o meu agradecimento por isso, à Alfac pela liberação, mas fundamentalmente essa pesquisa tentou analisar o contexto de implementação da Lei 10.639 nessas quatro escolas, né? Quer dizer, que dificuldades, que processos, como é que é marcado nessas escolas esse contexto de implementação que no Brasil, de modo geral, nos últimos 20 anos, ele foi marcado por muita dificuldade. Ora, por falta de investimento público significativo para dar conta dos desafios de superação para a implementação dessa política, ora, pela dificuldade que tem a complexidade da análise e das relações raciais no Brasil, né? Então, no Acre não foi diferente. Nesse modo, a aceitação ou não da importância desse debate passa também pela compreensão das dificuldades que a sociedade brasileira, a sociedade acreana, de modo especial, tem no reconhecimento da importância do debate e da legitimidade que ele vai ocupar. Então, para esse artigo, eu destaco basicamente aquilo que eu chamo de implementação performativa da lei, porque os projetos interdisciplinares servem por um longo período de tempo como objeto desse movimento. E aí eu chamo de implementação performativa pela ideia de performatividade que eu vou buscar no diálogo com os textos do Ball, né, do Stephen Ball. Mas também não foi somente esses, né, tinha a ver com a análise do processo lá de, de implementação de política, da análise de trajetória, abordagem da trajetória de política que ele vem desenvolvendo a partir da ideia de ciclo de políticas, né, do método em si, que vai destacar os contextos da influência, da produção de textos e da prática, mas nos últimos anos destaca de modo mais central referenciais mais, mais bem desenvolvidos sobre a análise do contexto da prática, né? Então, os contextos situacionais, o contexto externo, o contexto material e o contexto profissional que ele desenvolve no livro que foi traduzido para o português em 2016, que é como é que as escolas atuam e encenam as políticas. Então, a tese, fundamentalmente, foi desenvolvida a partir desse grande referencial teórico-metodológico da análise do que o Stephen Ball produz nas últimas décadas. Então, parte lá do ciclo de políticas, mas vai para aquilo que alguns, principalmente o Jefferson Maynardes e outros estudiosos da obra do Ball chamam no Brasil, desenvolve no Brasil como um enfoque epistemetodológico, né? Quer dizer, quando a gente amplia para além do ciclo de políticas e usa o arcabouço teórico de modo muito mais aprofundado. Então, isso envolve desde a compreensão do conceito de classe, neoliberalismo e performance, gerencialismo e vários outros que vão sendo desenvolvidos pelo BOL nos últimos anos e que, de algum modo, eu também utilizei para compreender as dificuldades de implementação dessa política, especificamente no contexto dessas quatro escolas do Acre. Então, a pesquisa mostra como a política da Lei 10.639 tem dificuldade de se sobrepor ou de se correlacionar com tantas outras. Então, a localização nos projetos e em atividades esporádicas é também lida pelos agentes desse modo, porque eles sabem que existem políticas que têm tons mais imperativos, né, necessidades mais urgentes, e essas menos importantes são hierarquicamente colocadas num segundo plano, ou num segundo ou num terceiro plano, e são usadas de modo performático, de modo pontual, de modo para cumprir tabela, de modo para simplesmente responder
a um relatório. Então, eu tento demonstrar no texto que os projetos, nesse caso, são usados como esse meio, essa forma de implementação performativa para dizer que está fazendo alguma coisa, que fez alguma coisa, e a partir daí eu tento explicar a partir não de uma denúncia de não implementação, né, que marca boa parte dos estudos da Lei 10.639, a ideia de que as escolas simplesmente não implementam, que as escolas se rejeitam, que rejeitam o debate, que elas se recusam a fazer o debate, e eu tento demonstrar na tese, a partir desse outro referencial, que as escolas não, elas fazem, mas elas fazem algo marcado pela confluência de outras políticas e por essa disputa, né, de espaços e leituras que esses agentes fazem e precisam fazer para dar conta do que é a, a, a implementação de políticas educacionais de modo geral. Muito obrigado, até mais.